O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, fermento de Herodes. E os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhistes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda bem que os evangelhos dispostos ainda neste ano litúrgico se referem àqueles conceitos que nós estamos passando a respeito da criação. A partir do termo imagem e semelhança. Agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente já viu vários conceitos com várias palavras que significam muito mais profundamente do que feitos, imagem e semelhança. Primeiramente, usamos 2 palavras hebraicas. Semel, um de nós. Façamos o homem como um de nós, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Semel, uma palavra grega. E a segunda palavra, temute. Um ser pouco menor do que um Deus. São palavras com conceitos muito mais significativos do que imagem e semelhança. Depois falando sobre a questão da pessoa. Uma das semelhanças é ser pessoa.
Somente Deus é pessoa. Só. Depois nós, seres humanos. Nós somos os únicos seres criados que somos pessoas, por conta da imagem e semelhança. Ou seja, um de nós, como se fosse, ou pouco menor do que um Deus, mas ainda a ponto de ser pessoa. Se somos quase um Deus, nós recebemos a promessa da vida eterna, que é outra coisa que somente o ser humano tem, pelo fato de ser pessoa, pelo fato de ter sido feito como um de nós que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora façamos. Ele só usou o verbo no plural quando se referiu à criação do homem. Os outros verbos eram todos impessoais. Faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se isso. E quando chegou a nós, ele agora mudou a coisa. Façamos, e não faça-se. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É uma tradução meio ordinária. A gente já viu isso várias vezes. Aqui, outras palavras também disseram. Chega um ponto em que termos hebraicos são passados para o grego. A partir da diáspora, os judeus convertidos que saíram da Palestina, todos eles já estavam falando grego. E começaram a ler a Bíblia da edição dos 70. Foi uma Bíblia que foi composta toda em grego. Em alguns lugares, onde eles eram em número maior do que na Palestina, eles falavam grego. A Babilônia tiveram que aprender o grego. No exílio da Babilônia, tiveram que aprender o grego. E foi de lá que surgiu a versão dos 70. Ou seja, 70 pessoas notáveis escreveram, traduzindo do hebraico para o grego. Porque o número maior de pessoas iria ler a Bíblia em grego mais do que o número de pessoas que liam a Bíblia em hebraico. Pois bem, aí vem hoje, no Salmo 119. Salmo 119. O versículo 73. 73. Ele diz assim: das tuas mãos eu fui plasmado. Aí vem o verbo plasmar, que traduziram para o português como o verbo fazer. Naquele tempo só chamavam de plasmar aqueles que queriam fazer a figura o mais assemelhado possível do autor. Então, a palavra plasó, em grego, significa plasmado e não feito. Agora façamos, agora plasmemos o homem à nossa imagem. Não a nossa imagem, mas como um de nós, o mais parecido possível, que é Chanel em hebraico, Ain, e plasmó. Plateis, plasmado como um de nós. Pois bem, olha o que é que está no Evangelho de hoje.
por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis que o ser humano foi constituído em 3 aspectos. O aspecto material, corpo. O aspecto anímico, o movimento consciente, alma. E o aspecto espiritual, o entendimento. Vós ainda não entendeis? Sente fome quando o corpo busca o pão. Tem o sentimento de dignidade. Não querem morrer de fome. Mas não entendeis? Não compreendeis? Cadê o lado espiritual do entendimento? Que é um dom do Espírito Santo. O entendimento é dom do Espírito Santo. O que é o Espírito? Depois de Deus plasmar, o homem soprou nas narinas. É o sopro divino. É o sopro de vida. Vida com essa consciência, somente o ser humano. Por quê? Porque o ser humano foi prateis, foi plasmado, feito o mais aproximado possível do Criador. E vós não compreendeis ainda? Ele que tinha dado exemplo. O primeiro grupo, o segundo grupo passou 3 dias sem com fome. A segunda multiplicação dos pães. O grupo passou 3 dias com fome, ouvindo a pregação de Jesus. 3 dias. E dê pão a eles. Cadê o pão? Entregue. Lá vem um cesto cheio de pão. Eram 4.000, 7.000. Sobraram 4 cestos ainda. Ah, que coisa. Sobraram 4 cestos. Porque o 4 é o símbolo da humanidade. É o símbolo da criação. Norte, sul, leste, oeste. É o símbolo da criação. 4. E o ser humano foi tido como cabeça da criação. Porque o único que tem consciência da vida, e aí vem a recapitulação da humanidade, a encarnação do Verbo. Aí o próprio Deus se faz homem. É a recapitulação, como diz São Paulo. Recapitulou a humanidade. Agora, ninguém pode dizer que o homem é distante de Deus, por natureza. Porque o próprio Deus se fez homem. Recapitulou. Ou seja, deu nova cabeça. A capítulo vem da cabeça do conteúdo. Os livros têm capítulos. O italiano chama capolinea, o início da viagem do ônibus. Capo, cabeça, da linha. A origem é ali. O ônibus nasce na sua viagem naquele ponto ali. Chama-se capo
linha, a cabeça da linha. É a cabeça. A história tem uma cabeça da criação. É o ser humano. É o único que a pessoa, é o único feito plasmado, ou seja, na categoria de Deus, é o único que tem consciência da vida, por isso a promessa da vida eterna. Porque aí somente Deus tem. De novo, somente Deus tem vida eterna. Mas se Ele nos der, nós passaremos a ter também. Como Ele nos deu a pessoa, únicos da criação que tem pessoa em si, nós. E o Filho recapitulou a história. E vós não compreendeis ainda que eu posso fazer tudo? Fiz até vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria me reportar também, rapidamente, aos dois irmãos, Cirilo e Metódio, dois missionários gregos. Eles só não eram da diáspora, porque eles não eram judeus, convertidos e foram para a guerra. Não, eles eram gregos, grandes missionários, grandes oradores. Você imagina, dois estrangeiros no mundo eslavo, inclusive Rússia, mudaram algumas letras do alfabeto para o grego. Dois estrangeiros foram fazer missão no mundo eslavo, inclusive União Soviética, e eram tão bem aceitos pela oratória deles e pela fé, que eles começaram a mudar letras do alfabeto russo, passando para letras do alfabeto grego. Você imagina chegar aqui um espanhol a dizer que o espanhol não diz o é aberto, né? O espanhol só diz o é fechado. Então, a pessoa, eles ouvindo lá no meu pé de serra. Porque ele não diz lá no meu pé de serra. Dois S com som aberto, nós. Lá no meu pé de serra, né? Ele diz, lá no meu pé de serra. É muito diferente. É muito diferente. Quer dizer, a mesma coisa com o O. E eles mudaram, porque nenhum espanhol vem mudar isso aqui para nós. Mas dois irmãos missionários foram para o mundo eslavo e mudaram algumas letras do alfabeto. Você imagine o que significa isso. É necessário que sejam duas pessoas estigmatizadas com a cruz de Cristo. Só assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.